Olá, paz e graça, que bom que você está aqui mais uma vez. Grata mesmo de coração por você ter escolhido esse vídeo para poder assistir. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra do coração dele para os nossos corações, amém? Hoje a palavra que nós estaremos falando, ela está em Salmos 140. E hoje falaremos um pouquinho a respeito de a quem darmos ouvidos, tá bom? Gostaria de te pedir que antes de você sair desse vídeo, que você deixe o seu like para que o YouTube ele entenda que esse é um conteúdo benéfico que pode estar ajudando a outras pessoas, tá bom? E se você também não é inscrito no nosso canal, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. E você pode estar tocando nessa palavra e você já estará nos ajudando a dar crescimento àquilo que o Senhor nos chamou na terra para fazer. Cada um de nós temos uma incumbência dada por Deus para fazermos aqui nessa terra. Nossa passagem aqui, ela é rápida, não sabemos quando que vai acabar. Então nós não podemos deixar de praticar, de exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tá bom? Vamos lá? Salmo 140 diz assim: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Isso está no no verso 1. E o 2 diz assim: os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo de seus lábios. O 4, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Sabe, queridos, muitas das vezes, o que é que esse versículo aqui está falando? Muitas das vezes tem pessoas que são usadas pelo mal, assim como tem pessoas usadas pelo bem, para nos colocar num caminho que é direito, que vai nos trazer um crescimento como pessoa, um crescimento como profissional. Da mesma forma, há pessoas usadas pelo mal para poder nos tirar o foco, nos tirar do caminho que o Senhor nos chamou para trilhar. E geralmente essas pessoas, elas não vêm com uma aparência má ou aparentando, seja na sua fala ou nos seus gestos ou até nas suas atitudes, que é uma pessoa má. Não. Geralmente essas pessoas, elas vêm disfarçadas, elas vêm muito bem disfarçadas de bons amigos, de boas amigas, sabe, vem maquiada, na verdade, né? O mal, ele anda maquiado, e se a gente não tiver o dom do discernimento, a gente pode estar dando ouvido para essas pessoas e saindo da direção que Deus nos chamou para estar. Por isso que eu sempre falo, estou sempre falando que o dom do discernimento é um dom imprescindível para poder a gente não ser enganada por essas pessoas. Eu tenho certeza que você já viveu situações como essas das quais eu estou falando, de pessoas que se achegam como que parecido com uma pessoa com uma boa intenção, uma pessoa de bom coração, e quando você vai, no final da história, você vai computar os benefícios e os malefícios que aquela pessoa te trouxe, você vê que tudo aquilo que você imaginava no início não condiz com o final. E aí é onde vem o arrependimento por ter se entregado tanto, por ter falado coisas muitas vezes do seu íntimo. E isso eu tô falando de coisas que eu já vivi, queridos. Ainda hoje eu falava com uma pessoa que está aqui no canal e eu dizia para ele, né,
que as coisas que eu venho aqui falar são coisas que eu já vivi e que são experiências de vida e que eu gosto sempre de estar falando aquilo que eu já vivi, para que outros não passem pelas mesmas decepções que eu passei. E tudo porque não soube escolher. Eu não sabia ainda ter esse dom que eu tanto falo, que é do discernimento. Porque quando a gente ouve a Deus e tem o dom do discernimento, até para ouvir a voz de Deus, queridos, a gente tem que ter o dom do discernimento. Porque às vezes é a voz de Deus e a gente está pensando que é a voz da nossa alma. Às vezes é a voz de Deus e a gente está pensando que é o vizinho, que é o colega. Porque Deus também, ele fala pela boca de outras pessoas para nos alertar. Primeiro ele tenta falar conosco. E a gente não dá ouvido, não dá importância. E aí ele usa outras pessoas para nos alertar de algo que a gente não está dando importância para ele. Você pode me perguntar, Helena, como que eu posso ouvir a voz de Deus? Como que você afirma que eu ouço a voz de Deus? Eu sempre dou aquela explicação aqui que quando a gente pensa em fazer algo e que aí de repente você vem na sua cabeça, não é o certo fazer isso, mas a gente quer porque quer fazer, e aí a gente vai e faz, e aquilo dá errado, e aí a gente volta e diz, poxa, bem que minha cabeça disse isso, bem que meu coração me falou tal coisa, bem que minha cabeça me advertiu, meu coração me advertiu. Não é seu coração, não é sua cabeça, é Deus falando dentro de você. Deus fala dentro da gente, queridos. A gente é que tem que estar atento, com os ouvidos aguçados, para ouvir o que Deus está falando. E na maioria das vezes a gente dá mais atenção para essas pessoas que vêm disfarçadas para nos tirar da nossa missão, daquele lugar que Deus tem preparado para que nós venhamos chegar, do que a Deus que está sempre dentro da gente, dizendo o que é certo fazer, o que é certo ir, o que é certo com quem andar. Deus está sempre nos orientando. Muito cuidado, queridos, com essas pessoas que vêm para nos tirar do foco. Hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra que eu até fiz um vídeo, mas depois eu fui analisar e eu achei o vídeo assim, sabe? Sinceramente, eu tava com os olhos muito inchados da noite, que eu dormi a noite bem, graças a Deus. E aí acabou que eu não tive coragem de pôr no ar. Mas assim, não tive coragem de pôr aqui no canal. Mas a palavra que Deus me passou hoje de manhã foi, dentro desse mesmo contexto que a gente está falando aqui, não dê ouvido para quem vem te atrapalhar no presente, sem saber o que Deus tem para você lá na frente. É forte isso aqui. Não tente dar ouvido agora, no presente, para quem está te atrapalhando, para você chegar lá na frente, no lugar onde Deus tem para você. Ainda hoje também, agora à noite, uma menina que ela tá até aqui, inscrita também aqui no canal, a Rose. Rose perguntou para mim, Eliana, você falou uma palavra outro dia e eu achei ela interessante. Como foi aquela frase que você falou? E eu disse para ela, eu digo, Rose, eu não tenho como me lembrar. São muitas coisas assim, muitas frases que Deus me fala e às vezes eu escrevo, mas logo em seguida, se eu não escrever, eu esqueço. Só que quando a pessoa começa a falar daquela frase que saiu pela minha boca, que às vezes, queridos, até eu mesma me surpreendo com aquilo que Deus coloca na minha boca. E essa foi de hoje de manhã. Cuidado, não dê ouvido demais para quem está te falando no presente para te atrapalhar, para você não chegar no que Deus tem para você lá na frente. Muito cuidado. Assim como tem, volto a dizer, assim como tem pessoas prontas para nos ajudar, para a gente chegar no nosso futuro, tem pessoas também, queridos, plantadas pelo mal, disfarçado de bons amigos, disfarçado de bons amores, disfarçado até de bons familiares, para poder nos tirar do foco
daquilo que Deus tem para nós. Pega esta palavra, guarda ela no teu coração. Se possível for, termine de ler esse Salmo 140, ele é ótimo. Ele fala que tem pessoas que têm a língua aguçada como uma serpente. A serpente, ela percebe o que está acontecendo ao redor dela com a língua. E tem pessoas que desestruturam com a língua. Tem outras que planejam, arquitetam tudo com a língua. E umas para nos pôr no foco e outras para nos tirar do foco. Eliane, como é que eu vou saber? O dom do discernimento que eu estou sempre falando aqui, tá bom? Então, conversa com Deus, tenha intimidade com Deus, querido. A melhor coisa que tem é você ter intimidade com Deus. É o seu e o meu melhor amigo. Não existe amigo melhor do que ele. Fala com ele, conversa com ele antes de começar uma amizade, ou até mesmo uma amizade que você tem dúvida. Conversa com Deus, tá? Para você não se machucar lá na frente, para você não vir a sofrer sem necessidade, tá bom? E mais um conselho eu gostaria de te dar. Observe a árvore, a Bíblia nos manda fazer isso. A árvore, para a gente saber quem ela é, a gente tem que observar os frutos que ela dá. O ser humano também é da mesma forma. Há ser humano bom e há ser humano mau. Há aqueles que estão a serviço de Deus para o bem e tem também aqueles que estão a serviço do mal para nos tirar do nosso foco. E é dessas pessoas que Deus hoje de manhã me deu essa mensagem para vir aqui falar. Não dê ouvido para quem está te tirando no foco no presente, sem saber o que Deus tem para você lá na frente. Se você e eu, nesse momento, nos deixarmos, como se diz, emprenhar pelos nossos ouvidos, dando ouvido a quem está querendo nos tirar do foco, não saberemos o que Deus tem para nós lá na frente. Quantas pessoas já deixaram de viver, de aproveitar, de desfrutar das coisas que Deus tem por darem ouvido a quem não devia. Então não deixe isso acontecer com você. Eu já passei por isso. E aí é por isso que hoje eu decidi, ao invés de tudo que eu ouço, não é que eu não dou ouvido a ninguém, eu ouço todo mundo. E hoje ouço ainda melhor, porque tudo que me falam eu tô colocando numa peneira, que é para poder ver o que é que tem Deus ali me alertando de algo que eu tô desligada no mundo da lua, e o que vem para me atrapalhar e o que está vindo para me atrapalhar. Pegue essas palavras, pegue essa direção e eu tenho certeza que o Senhor falará melhor ao teu coração a respeito dessa palavra. Mas vamos ter prudência, tá bom? Tenhamos prudência nas amizades, nos amores e até mesmo dentro da nossa família, tá bom? O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. A mão do poderoso Deus, ela está constantemente sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre todas as áreas da sua vida. Ele é Pai, Ele é Pai. E como um bom Pai que Ele não nos deixa só em nenhum momento. Por mais que as coisas estejam difíceis, mas o Senhor, Ele está sempre do nosso lado, esperando ser solicitado para nos ajudar. Existe amor igual a esse? Não existe. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.